Sejam bem-vindos à primeira emissão da Câmara Aberta, programa da Coimbra TV, em parceria com o Diário As Beiras, e que vai retratar a política autárquica do Concelho de Coimbra. Nesta primeira emissão vamos ter connosco o vereador Paulo Leitão, da Coligação por Coimbra, e também o vereador José Augusto Ferreira da Silva, dos Cidadãos por Coimbra. Aos dois, muito obrigado por estarem presentes nesta primeira emissão. Começo pelo vereador Paulo Leitão. Que balanço é que é possível fazer destes primeiros 2 meses e meio de vida autárquica? Para já fazer um grande balanço é muito difícil, porque ainda é parco, é escasso o tempo que o Dr. Machado para já teve para dirigir os destinos da autarquia de Coimbra. Fica-se com algumas ideias que ele tem, tem vários assuntos, no fundo, que não estão bem digeridos com o passado. Quase tudo aquilo, salvo raras exceções, que são as chamadas heranças, que no fundo são assuntos que foram tratados nos últimos 12 anos, parece que há um ajuste de contas do Dr. Machado com o passado. Ele não digeriu bem a derrota de há 12 anos atrás e volta, é presenteado de novo com uma vitória para dirigir os comandos da autarquia de Coimbra, sem uma nova visão e sem uma nova estratégia para a cidade. E, portanto, a estratégia que ele tem assumido um bocado, e que tem sido público, tem sido notório, nos últimos 2 meses tem sido de pôr em causa, no fundo, deitar uma lama para cima do trabalho dos últimos 12 anos, tentando apagar com aquilo que de bem foi feito, para mostrar que ele não tem boas ideias e novas ideias para a cidade e para o Concelho, mas sim que os outros tipos não sabiam o que é que andavam aqui a fazer e que fizeram tudo errado. José Augusto Ferreira da Silva, concorda com esta opinião do vereador Paulo Leitão? Bom, mais do que isso, eu acho que o Presidente, Dr. Manuel Machado, até este momento foi fazendo uma política de esvaziamento das competências da Câmara, de retirada à Câmara a sua função política de gestão municipal, ao contrário do que, aliás, ele disse na sua tomada de posse, e manifesta, de facto, alguns tiques pouco adequados para quem tem a função de Presidente de Câmara. Quando fala em tiques, fala em autoritarismo? Falo em autoritarismo e dou um exemplo concreto. O que se passou hoje na sessão de Câmara com as munícipes que foram lá colocar problemas relevantíssimos, a forma como ele as tratou e tratou os assuntos que as munícipes lá colocaram, é, a meu entender, uma forma pouco adequada de tratar com os cidadãos e as cidadãs que se deslocam genuinamente à Câmara para verem os seus problemas resolvidos. Sente então que há uma tentativa de apagar os 12 anos autárquicos onde ele não foi poder? Sim, isso é manifesto. Aliás, curiosamente, ele foi e repete, ele foi dizendo e repete agora, algumas vezes, que não tem contas a ajustar com o passado, mas manifestamente tem. Ele tem, de facto, o entendimento de que tudo o que fez nos 12 anos, pese embora a derrota grave que teve em 2001, foi tudo bom, e que agora volta para salvar de novo o Concelho de Coimbra e por este caminho eu tenho muitas dúvidas que ele venha a ter êxito nessa pseudo-missão de salvação. Neste período, desde a sua eleição, o Presidente da Câmara de Coimbra já foi eleito Presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Na sua opinião, representa um bom sinal para Coimbra, ou seja, Coimbra está no poder de um dos órgãos a que o Poder Central tem que olhar e com quem tem que falar para emitir políticas de âmbito local? Vamos lá ver, eu acho que o que é essencial são sempre as políticas e eu não sei sinceramente que política é que o Dr. Manuel Machado terá capacidade para efetuar à frente dos destinos da Associação Nacional de Municípios. O certo é que, como nós sabemos, a eleição para um órgão dessa natureza, uma associação dessa natureza, tem a ver com a correlação de forças políticas a nível desses órgãos e mesmo internamente dentro dos partidos. Portanto, não é uma eleição, enfim,
normal, direta, dos cidadãos, mas é da conjugação de forças. O que eu desejo, de qualquer forma, ao Dr. Manuel Machado, nessa função, e desejo com muita sinceridade, é que tenha êxito e que consiga defender também aí os interesses de Coimbra. Acha que o Paulitão, achas que ele está a defender os interesses de Coimbra também, sendo Presidente da Associação Nacional de Municípios? Assim, ele sendo Presidente da Associação Nacional de Municípios é um lugar que prestigia Coimbra pela importância que tem e, acima de tudo, está em representação de todos os municípios do país e deve-se bater no exercício das suas funções para aquilo que é o poder autárquico e a dignidade e as condições do exercício autárquico de norte a sul do país. Agora, também temos que perceber que poderá ser benéfico para Coimbra esta posição se ele souber utilizar a posição e o cargo em si, não para aquilo que foi o intuito, o qual foi eleito por todos os municípios, que é defender todos os municípios, mas para fazer um bocado daquilo que foi feito nos últimos anos por outras cidades da região centro, e refiro-me no caso de Viseu e de Aveiro, um bocado o seu lobby regional. E se nós vimos com a posição dele, se Coimbra tiver de futuro desbloqueado a questão do ramal aqui da Pampilhosa, Porto da Figueira, que é do ponto de vista estratégico para a região, algo essencial, porque há sempre a perspectiva de Viseu e de Aveiro de secundarizar este tipo de infraestrutura para potenciar, do ponto de vista económico, a sua região. E outros dossiês do ponto de vista de relevo e desenvolvimento económico da região, se ele conseguir fazer isso, acho que o cargo, por si só, aí é muito benéfico para a região de Coimbra. Se não, ficará no currículo do Dr. Manuel Machado, sem a região ter nada a ganhar ou algo mais pela sua passagem à frente da presidência da Associação Nacional de Municípios. Paulo, então, falou agora no transporte ferroviário. Ainda acredita que o metro Mondego se vai construir? É assim, eu acredito que o metro Mondego se vai construir essencialmente por forma de tudo que foi montado nos últimos anos no projeto. Convém recordar que o problema da construção que estava em causa é que ela estava assente na altura por instruções do governo do engenheiro José Sócrates em financiamento bancário, ou seja, era dívida para investimento que a Refer não sabia como é que se iria ressarcir ou pagar estes empréstimos à banca, mas que tinha instruções de contrair estes empréstimos e construir, no fundo, o sistema de mobilidade do Mondego. Aquilo que foi pensado, planeado e proposto pela comissão que foi presidida pelo Dr. Carlos Encarnação era que essa componente, essa parcela, servisse da componente do investimento do Estado soberano português, das participações nacionais, e que o restante, ou se não grande parte do remanescente, se não me engano, dos 400 milhões de euros, viesse de Bruxelas. Mas ainda acredita que o metro se vai construir? É assim, havendo da parte... Independentemente de tudo o que disse e do que venha, já tinha sido falado até o momento. Eu explico porque é que acredito. Acredito somente por causa disto. Porque Bruxelas não inviabilizou uma candidatura da Sociedade Metro Mondego, do sistema de transportes de Coimbra, a fundos comunitários. Portanto, é possível este caminho. É um caminho que, no fundo, vai aproveitar investimento que já foi feito por todos nós, ou seja, pelo Estado português, e que vai consumir poucos recursos para a sua execução dos impostos dos nossos contribuintes. Portanto, é uma solução inteligente. O problema que aqui existe é como é que autarquias e Estado se vão, no fundo, entender para a gestão no day after da construção do sistema. Como é que vão repartir os encargos, porque não é um sistema que gera receitas para cobrir os seus custos, e como é que este encargo social do transporte vai ser repartido por estas entidades. Portanto, eu acho que se isto for ultrapassado com tudo aquilo que foi montado e planeado e previsto, ao Governo é inteligente avançar com este sistema. Porquê? Porque, no fundo, vai recuperar a capital investido, vai fazer justiça às populações e, para o Primeiro-Ministro, cumpra a palavra que deu nas últimas eleições legislativas. Portanto, eu estou confiante que nos próximos meses virão boas notícias para todos aqueles que eram utentes deste sistema de transporte. Do Dr. José Augusto Ferreira da Silva, também ainda acredita que o metro se vai construir? Eu acredito e acho que é absolutamente necessário que ele se construa. Agora, há necessidade de corrigir erros do passado, e os erros foram tantos
e responsabilizam mais ou menos por igual o PSD, CDS e o PS, que usaram sempre de uma grande hipocrisia. Publicamente foram fazendo promessas de que se ia construir e obviamente que na prática nada faziam ou não faziam nada de relevante e nada de efetivo para que o projeto fosse para a frente. É claro que acredito na condição de este Governo, assumindo as suas responsabilidades, inscrever o projeto no financiamento comunitário. Caso não consiga inscrevê-lo no financiamento comunitário, obviamente que o projeto irá ao fundo. Agora, que este tempo de espera, desde o fim das obras até ao possível reinício das próprias obras, esta intervenção não custará mais do que estava previsto? Sim, mas isso nós estamos habituados nas obras públicas a que isso aconteça com regularidade. O que se gastou, inclusive, até agora, eu acho que é um absoluto exagero. Mas o que é verdade é que penso que chegou o momento de forma séria, de forma responsável, se definir uma execução do projeto que seja, de facto, suscetível de levar para a frente. Eu penso que os políticos que têm governado o país têm tido muita responsabilidade, mas estou convencido que este é um momento de viragem. E se nós não acreditarmos nisso, obviamente que não lutaremos pelo projeto. E eu acho que os cidadãos desta região devem lutar por este projeto. Não o preocupa o facto de já saber que o sistema, quando estiver em funcionamento, não cobrirá todos os encargos? Bom, mas estamos a falar de um transporte, de um meio essencial e que é um meio sobretudo social e, portanto, os Estados têm de organizar a vida e organizar os meios e as infraestruturas de modo a acorrer às necessidades dos seus cidadãos. E aqui, neste caso concreto, nós tínhamos uma linha centenária que satisfazia, com melhorias que tinham de ser introduzidas, satisfazia os interesses dos cidadãos que moravam nestes concelhos limítrofes e era necessário modernizar, era necessário fazer investimento, mas era possível, mas havia uma coisa que satisfazia de algum modo as necessidades. Depois do que os políticos portugueses, a nível do governo, e as autarquias assumiram, obviamente que neste momento temos todos de assumir a responsabilidade e o Estado tem, do ponto de vista orçamental, de distribuir de forma rigorosa os meios, mas também distribuir de forma solidária. Diga-se que, por exemplo, e é sabido, os transportes de Coimbra nunca tiveram o apoio que tem Lisboa e Porto. E eu pergunto porquê. Deverá ser esta a oportunidade para isso? Deverá ser esta a oportunidade. Não há nenhuma razão para que Coimbra seja discriminada como tem sido. E também há que resolver a questão desta ferida aberta que está ali no centro da cidade. Bom, isso é uma vergonha completa e isso, aliás, tem a ver com todo, e já que fala nisso, tem a ver com a degradação a que se deixou chegar todo o centro urbano, todo o centro histórico, o que nós conhecemos em Coimbra pela Baixa e pela Baixinha, chegou de facto ao estado de degradação. Permitir que continue naquele estado, eu acho que é, de facto, persistir numa atitude criminosa que tem de ser, de facto, extirpada. O vereador Paulitão esteve com o pelour das obras municipais no anterior mandato. Tentou, por algumas formas, resolver a questão desta ferida aberta no centro histórico da própria cidade. É a oportunidade que faltava para avançar com esse processo? Sim, a oportunidade, eu acho que já houve várias oportunidades perdidas, porque de uma forma, eu vou classificar, até vou ser um bocado direto, de uma forma muito pouco inteligente, quer o anterior, quer este governo, no fundo embrulharam a situação do canal do Metro Mondego ali na Baixa, tendo a noção, sem se aperceberem que o património que o Estado expropriou para a construção, para a abertura do canal, através da Metro, o valor daquele valor imobiliário está dia após dia a perder valor porque se vai degradando quer o tecido urbano, quer o tecido social. Estamos a falar do governo PS e também do governo PSD. Do governo PS e depois, quando nós tínhamos a perspectiva, e na altura do governo PS era uma birra,
por a Câmara ser governada pelo PSD e pelo CDS, pela coligação por Coimbra. Quando tomou posse o atual governo, deparámos com uma situação que o secretário de Estado dizia que não compreendia como é que a sociedade de Metro Mondego tinha gasto, salvo erro, segundo números dele, 12 milhões de euros em expropriações do canal, e neste momento as avaliações que existiam para aqueles imóveis totalizavam cerca de 2 a 3 milhões de euros, e era esse o valor que seria inscrito no fundo de investimento, que no fundo é um fundo de entidades públicas como a Câmara e de particulares que tinham os seus próprios imóveis e que se queria que a sociedade de Metro Mondego aderisse. No fundo é um fundo que tem uma natureza diferente daqueles que são os fundos que estamos habituados a imobiliários de natureza especulativa. Portanto, seria um fundo que iria agregar estas parcelas todas, fazer a obra e depois, à medida que elas fossem rentabilizadas, ou seja, fossem vendidas ou arrendadas, todos os ex-proprietários iriam sendo ressarcidos daquilo que era a valorização, o valor inicial das suas parcelas. O que é que acontece? Quanto mais tempo se passar naquele território, menos aqueles imóveis do Estado, do Metro, da Câmara, que tem lá muitos que entraram no fundo, e dos próprios privados, que podem se sentir defraudados. No fundo, houve um processo público que juntou várias entidades públicas, Estado e autarquia para... O processo esse nunca mais teve Nunca mais. A última questão que eu tive acesso, no fundo, era o secretário de Estado tinha solicitado, no fundo, uma proposta formal de adesão ao fundo, mas queria um mecanismo depois de compra, se aquilo se não fosse ressarcido ao fim de X anos, queria um tratamento diferente que as outras entidades, que o particular que depositou o seu imóvel, no fundo, não tem. Ou seja, o que o governo queria era, depois de ter contribuído para aquele território estar naquele estado, no fundo, ter uma situação de exceção que não é granjeada aos restantes proprietários. Portanto, eu não sei até que ponto é que de futuro isto andará, mas a questão que existe é a forma pouco inteligente como o Governo abordou este assunto. Quanto mais tempo passar, isto é quase um relógio, mais degradados vão estar aqueles imóveis, menos valor comercial irão ter aqueles imóveis e menos serão as expectativas reais de um Governo de ver ressarcidos os 12 milhões que o Secretário de Estado disse que foram lá investidos em expropriações. Investimento de mais de 20 milhões foi o da autarquia no Centro de Congressos, no Convento de São Francisco. Não está preocupado com o facto das obras estarem paradas há mais de 4 meses? Ou há mais de 3 meses? É assim, a preocupação, eu deixei informações na altura da passagem de pastas ao Dr. Manuel Machado, expliquei-lhe que no fundo não existem problemas técnicos na obra, aquilo é uma situação de visões diferentes, de direitos diferentes, que a Câmara entende que tem determinados direitos perante o empreiteiro e o empreiteiro entende que tem determinados direitos de ser ressarcido perante a Câmara. É um assunto que só será resolvido nos tribunais, e é para isso que servem os tribunais, quando há duas partes que têm dois entendimentos diferentes relativamente aos seus direitos, e é aquilo que lhe... Independentemente disso, a obra já não devia ter parado. Agora, a obra não devia ter parado, ou seja, uma paragem de uma obra desta natureza, ainda para mais sem nenhum problema técnico relevante, no fundo o que lá havia, que acho que foi público para a imprensa, era que o empreiteiro não conseguiu garantir a selagem das ancoragens a tempo de poder fazer os acabamentos, pelo menos havia infiltrações dentro da componente que era o auditório, portanto o resto da obra poderia concluir, entregar à Câmara. A única coisa que eu me lembro que faltava definir por parte da autarquia eram as questões de iluminação de algumas salas, portanto são questões menores de acabamentos e se nós, eu devolvo assim a questão. Eu posso garantir que se nós tivéssemos já isto, vivendo no campo das exposições, que esta obra estaria concluída em março deste ano. E se calhar é justo nós darmos também algum tempo ao tempo. Estranhou então o facto do Presidente da Câmara ter falado num ano? Estranhei e foi patente em reunião de Câmara. Eu próprio questionei-o
porque é que ele falaria num ano, em que suporte técnico é que ele estava-se a basear para falar num ano. Se calhar agora já começamos a compreender o porquê. É que algo que eram questões que numa ou outra reunião se chegava facilmente a entendimento com a empreiteira, no fundo na perspectiva de executar-se a obra, e depois as questões de direito que dividem ambas as partes, empreiteira e dono de obra, que fossem esgrimidas em tribunal, com toda a transparência. Os tribunais servem para isso. A África é que tem razão neste tipo de litígios. Está aqui o Dr. Pereira da Silva, que é essa a especialidade Já lhe vou dele. perguntar qual é a opinião dele sobre este assunto. E a questão técnica, que no fundo é uma obra e que estão todas as questões do ponto de vista técnico, não há dúvidas. Ou seja, a fase de obra já está avançada, estamos a falar de acabamentos do auditório. Portanto, não envolve complexidade nenhuma, é uma questão facilmente resolúvel. Era a empreiteira e o dono de obra sentarem-se à mesa e concluírem o processo para termos primeiro a obra concluída, não haver esta desconfiança, porque o problema que existe neste tipo de obras foi o que o Sr. Doutor falou há bocado. Há uma desconfiança do público em geral das obras públicas. Fala sempre com muito receio de trabalhos a mais, de derrapagens de tempo, e o cidadão comum está sempre habituado a que este tipo de situações onerem depois o contribuinte e que estas derrapagens tenham efeitos perniciosos elevados. E, portanto, era essencial a obra estar concluída, estar bem concluída, estar concluída com qualidade. A preocupação da anterior Câmara era de garantir que a mesma era executada muito próximo do que foi o valor da adjudicação, e que muitas vezes choca-me ver o Dr. Machado insinuar derrapagens na obra do Convento de São Francisco. Está preocupado com estas derrapagens? Eu estou preocupado com estas derrapagens e estou preocupado com outra coisa muito importante. É que o Sr. Presidente da Câmara não quer discutir as questões políticas relacionadas com este projeto. E hoje assistiu a que eu lhe pus abertamente essa questão, pedindo-lhe que ele trouxesse à Câmara uma informação adequada sobre a situação do Convento de São Francisco. O que ele tem trazido são as questões técnicas, muito de pormenor, as discussões entre o empreiteiro e a Comissão Técnica, que são importantes, obviamente, conhecer, mas sente-se que há mais para além há muito mais para além do que aquilo que nos é mostrado nas reuniões da Câmara. Temo que ele depois apareça como que, não, eu é que resolvi o problema. Eu temo que o Sr. Presidente da Câmara, de facto, queira colocar a questão, quando ele competições entender oportuna, mas de modo a que possa retirar benefício de uma conclusão da obra mais afastada no tempo, que possa permitir associar mais o seu nome ao projeto. E agora, eu acho é que começa a ser insustentável essa questão da definição dos contornos políticos do Convento de São Francisco. Político e também do futuro, do próprio espaço, da programação. Do políticos que eu coloco, sobretudo, é preciso concluir a obra e concluí-la rapidamente, e se há conflitos é preciso perceber-se claramente a extensão real desses conflitos, e depois é preciso, como os cidadãos de Coimbra sempre defenderam, é que haja um concurso público para a definição do projeto de gestão e de programação, porque esses são os aspectos mais importantes de tudo, porque é verdade que os custos com a gestão, com a programação, serão custos muito elevados, e é preciso que a cidade, que o Conselho, decidam exatamente o que querem. Ninguém tem uma carta em branco para fazer essa definição da gestão e da programação. Foram então os 3 temas desta primeira emissão do Câmara Aberta. Falámos sobre o primeiro balanço autárquico, relativamente aos 2 vereadores da oposição. Falámos do MET e também falámos do Centro de Congressos. Mais temas num próximo programa, Câmara Aberta, um programa da Coimbra TV em parceria com o Diário As Beiras.